Então, pessoal, no vídeo de hoje eu irei compartilhar convosco como foi a minha entrevista na Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique. Então, se você gostaria de saber exatamente como foi que aconteceu, fica aí, porque esse vídeo vai ser dedicado exatamente para isso. Primeiramente, quando eu vim aqui nos Estados Unidos, eu vim como visitante. Então, o meu primeiro visto foi visto de visita. Então, se você gostaria de saber como foi a minha entrevista como estudante ou para o visto de estudante, fica aí, porque no final da parte que eu irei falar sobre o visto de visita, eu irei falar sobre o visto de estudante. Então, durante a minha entrevista para o visto de estudante, antes de eu ir para a minha entrevista ou para a Embaixada dos Estados Unidos para fazer a minha entrevista, eu organizei todos os documentos. Porque quando você quer vir aqui nos Estados Unidos, você sempre tem que ter papeladas organizadas antes de ir para a embaixada. Porque, ponto número 1, para fazer entrevista, você sempre tem que pagar uma taxa. E é muito caro. E se você ir para a sua entrevista sem estar preparado psicologicamente, com seus papéis, dinheiro, independentemente de você vai gastar muito dinheiro se você não ser aceito. Então é muito importante você considerar as coisas que eu irei te falar. Ponto número 1, você tem que ter o passaporte. Depois você tem que ter o dinheiro que eles irão receber lá mesmo na embaixada contigo. Em seguida você tem que ter extrato bancário para comprovar que você tem dinheiro suficiente para o quê? Para financiar a sua viagem, ida e volta. Depois, a outra coisa, eles também vão pedir a carta da pessoa que irá te receber como visitante. No meu caso foi a minha tia, vocês já conhecem ela já falou convosco. Aí se ainda tem vídeos dela aqui neste mesmo canal a falar sobre como fazer, como é que ela fez para vir aqui nos Estados Unidos. Então, depois de você conseguir a carta, não sei o que, você tem que estar psicologicamente organizado. Você tem que saber exatamente qual é o tempo que você vem ficar aqui nos Estados Unidos. Você não vai na Embaixada dos Estados Unidos fazer a sua entrevista sem saber a duração da sua estadia. Se é que você vem passar Ano Novo, vem passar Natal, você praticamente irá precisar de algumas semanas ou se calhar um mês. Isso vai depender da embaixada. A embaixada é que irá determinar a duração da sua estadia, mas você psicologicamente tem que saber quanto tempo você irá ficar aqui. Então, independentemente daquilo que a embaixada for a determinar ou a duração que a embaixada irá determinar, você sozinho tem que saber que eu vou na embaixada, eu pretendo ir para os Estados Unidos no dia 25 de outubro e pretendo voltar no dia 1 de dezembro ou no dia 1 de janeiro. E você tem que ter objetivos claros. Sem objetivos claros, a embaixada não irá te dar o seu visto. Então, quando eu cheguei à embaixada, tinha uma bicha ou uma linha muito grande e eu tive que esperar. Depois me atenderam. Primeiro passo é fazer o pagamento do dinheiro que eles irão pedir. Eu não sei exatamente aquele dinheiro serve para quê, mas você tem que pagar. Já não me lembro quanto foi, mas foi muito caro. E depois de você fazer aquele pagamento é quando você vai à sua entrevista. Mas a linha sempre continua sendo o quê? Continua sendo alta. Na altura eu era menor de idade, tinha os meus 16 anos, estava com o meu pai. E para eu poder falar com o entrevistador, eu tinha que estar o quê? Acompanhada com meu pai. Então, naquela altura, quando chegou a minha vez, eu tive que estar acompanhada com o meu pai ao meu lado. Mas, como eu é que era a pessoa que estava para viajar, os entrevistadores não tinham nada a falar com o meu pai. Eu já poderia falar, poderia pensar em relação às respostas que deveria dar e já estava preparada psicologicamente daquilo que eu iria fazer nos Estados Unidos. O meu pai só estava aí para poder me ajudar no caso de eu não conseguir responder algumas questões que estão relacionadas com coisas que só ele sabia. Então, foi necessário ele estar aí por questões de lei, mas durante toda a entrevista, 95% das vezes quem respondeu as perguntas fui eu. A pergunta ou a entrevistadora não fez nenhuma pergunta em inglês, porque ela sabia muito bem que eu não sei falar inglês, então você não precisa saber falar inglês para poder ir na Embaixada dos Estados Unidos e falar inglês. Eles irão te perguntar, você sabe falar inglês? Acho que essa é a primeira coisa que eles perguntam. E depois você diz que não. E depois, durante a sua entrevista, eles irão te fazer mais questões para saber exatamente o que é que eles, ou o que é que você quer fazer nos Estados Unidos. E uma das razões pela quais eu vim para aqui, para os Estados Unidos, como visitante, era para melhorar o meu inglês. Então, essa foi a minha resposta. Quando a senhora me perguntou quantos anos eu tinha, o que eu vinha fazer aqui nos Estados Unidos, eu fui muito clara e disse que eu vou para os Estados Unidos para melhorar o meu inglês, para depois
de aprender o meu inglês, voltar para o meu país e depois aplicar para ser o que? Estudante, porque o meu objetivo é ser o que? Médica. E eu gostaria de me formar nos Estados Unidos ou no exterior, porque a medicina aqui no meu país não é assim tão, como posso dizer, não tem uma qualidade que se compara com a medicina que nós aprendemos aqui nos Estados Unidos. Então, como eu tenho uma tia lá, ela irá me ajudar com o processo, não sei o que, mas durante esse tempo que eu estarei lá, praticamente um tempo de 3 meses, para eu poder aprender o meu inglês, ficar aí, conhecer um pouco da cultura, para saber exatamente se eu realmente quero estar lá ou não. Então, só foi conversar e você tem que estar muito relaxada. É claro que não é fácil você não estar nervoso durante esse tempo, porque é através dessa entrevista que eles irão determinar se você vem para os Estados Unidos ou não. Então você tem que estar muito relaxado, não pode mostrar sinal de nervosismo ou qualquer outra coisa, porque quando eles percebem alguma anomalia na sua fala, eles levam aquilo como sinal de que você não está a ser sincero. E quando eles veem que você não está a ser sincero, eles não te dão visto. Você tem que ser sincero em todas as vertentes. Se conseguir sorrir, sorria, e tem que ser um sorriso sincero. Não tem nada para esconder. Se as suas intenções são claras e são objetivas, acredita, você só tem que ter fé e deixar nas mãos de Deus. Eles não vão falar inglês contigo se você não sabe falar inglês, e principalmente sabendo que você está a vir aqui para aprender o quê? Aprender inglês. Depois eles irão perguntar quem irá te receber, eles irão perguntar quem vai financiar a tua viagem. Na altura eu estava com o meu pai pôde me ajudar a responder aquela questão, porque eles também queriam saber se eu tinha vínculos que me prendiam no meu país. Isso é muito importante. Você tem que ter alguma coisa que te prende no teu país e um documento para provar que você irá voltar para o seu país. Pode ser escola, pode ser uma casa, pode ser terreno, pode ser um negócio, mas você tem que ter um vínculo muito forte. E para mim, eu era menor, o meu vínculo era a minha família e também tinha a ajuda do meu pai aí para poder me responder com algumas coisas que eu não sabia, mas você tem que ter um vínculo muito forte. Então, o fato de eu ser menor e estar a viajar sozinha, aquilo já era uma razão muito grande para eles perceberem que eu não tinha por que ficar aqui nos Estados Unidos sem voltar para Moçambique. Então, eles sabiam que, independentemente de eu teria que voltar para o meu país, porque eu era menor, era antes de terminar os meus estudos e era apenas visita. Então, não foi tão complicado, mas mesmo assim, o meu pai teve que me ajudar a provar que eu tenho vínculos no meu país que iriam me fazer voltar para o meu país e tomar conta dos negócios que eu tinha que tomar conta aí mesmo no meu país. Pode ser legal, pode ser falatório, independentemente de pode estar no papel, pode ser só por fala, não importa, mas você tem que provar que você irá voltar, porque visita não é permanência. Você não vai permanecer nos Estados Unidos durante muito tempo, você só está a vir aqui de visita. Então você tem que ser muito clara, muito claro quando te perguntarem qual é o vínculo, ou você irá voltar, quando é que você irá voltar. Você tem que ter essas respostas na ponta da sua língua, porque se eles perceberem que você não tem intenções de voltar para o seu país, acabou. Você não tem como fazer nada para eles te aprovarem. E fora isso, você só tem que respirar fundo e deixar tudo nas mãos de Deus. Responda todas as questões com clareza, responda tudo com sinceridade. Tudo com sinceridade. Agora, se você está a fazer algo de errado, eu não tenho como te ajudar. A única coisa que eu posso dizer é: tenha a prova de que você irá voltar para o seu país, tenha a prova de que você tem dinheiro suficiente para financiar a sua viagem, ida e volta, tenha a prova de que você terá alguém para te receber aqui nos Estados Unidos, e seja confiável, seja de confiança quando você for a conversar com essas pessoas. Seja sincero, sorria, mantenha calma e deixe nas mãos de Deus. Não existe nada além da fé nesses momentos. Se você não orava, é melhor você começar a orar agora. É melhor você experimentar o Deus, o nosso Deus, para você ver se Ele não vai fazer acontecer ou não. Agora eu vou falar sobre visto de estudante. Visto de estudante é muito mais diferente em relação ao visto de visitante, porque visto de visita, a única coisa que você precisa é a carta convite da pessoa que irá te receber. Às vezes eles só falam, não querem nenhum comprovativo, mas eu recomendo que você leve a carta convite contigo, com a assinatura da pessoa que irá te receber, porque esses da embaixada, eles estão sempre aí no computador, eles não estão só
a escrever coisas da cabeça dele, não. Eles estão a investigar. Eles fazem investigações rápidas. E tudo que você for a falar tem que estar de acordo com o que está escrito no papel. Tudo que você for a falar tem que bater com as investigações que eles forem a fazer ou com as investigações que eles irão fazer aí no computador naquele momento. E se eles verem que você está a mentir, acabou. Não pode mentir, tem que falar a verdade. Então, para o visto de estudante, você tem que receber tem que receber o documento através da universidade. Então, você tem que aplicar para a universidade primeiro, submeter todos os documentos da universidade e quando você ser aceito, você irá receber o I-20 ou seu F1. Eu não sei exatamente qual é o documento, mas é o I-20, o documento que você irá levar para a embaixada. Então, através desse documento, aí mesmo no documento irá estar escrito a duração da sua estadia aqui nos Estados Unidos como estudante. Lá mesmo nesse documento estará escrito o curso que você irá fazer e aí mesmo irá dizer quanto é que irá custar ou quanto custa você ficar nos Estados Unidos durante aquele determinado tempo. Então, você sempre irá precisar daquele documento. Antes de você marcar a sua entrevista na Embaixada dos Estados Unidos, você precisa daquele documento, porque naquele mesmo documento, o I-20, tem um número que você irá usar para marcar a sua entrevista na Embaixada dos Estados Unidos no seu país. Nesse caso, para mim, foi Moçambique. Então, quando eles percebem que você é um estudante, já recebeu toda a papelada, toda a documentação, o processo é rápido. Mesmo se a lista ou o tempo de espera para você poder participar na sua entrevista ou para você poder marcar a sua entrevista fosse longo. Se isso fosse longo, eles diminuem porque sabem que estudantes sempre têm prioridade. E isso só acontece no meu país. Eu não sei, porque eu já vi e já ouvi que, por exemplo, no Zimbábue, eles não fazem da mesma maneira que fazem em Moçambique. Não priorizam tanto assim os estudantes da mesma maneira que a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique prioriza os estudantes moçambicanos. E eu não aconselho você a ir fazer a sua entrevista num outro país. Por que você vai sair do teu país para ir aplicar num outro país? Então, muitas das vezes, quando as pessoas fazem isso, acabam por não serem dados seus vistos, porque uma das perguntas que o seu entrevistador irá fazer é: por que você não aplicou no seu país? Será que lá não tem embaixada? Então, se não tem embaixada, tudo bem, mas se você aí no teu país tem embaixada dos Estados Unidos, por que você vai sair do seu país e num outro país? Então, isso é um bocadinho suspeito, como dizer, é suspicious. I don't know how to say that in Portuguese. Então, é suspeito. Vamos deixar assim. Eles sempre irão suspeitar, então não faça isso. Independentemente de, se você é moçambicano, eu não sei se as coisas mudaram, mas na minha altura, por eu ser estudante e eles saberem exatamente que para eu conseguir o meu documento I-20 é necessário que eu prove para a própria instituição que eu tenho dinheiro suficiente, tenho documentos e tudo. Eles sabiam que já não haveria mais necessidade de eles me complicarem na minha entrevista. E eles já sabiam exatamente que o processo tem que ser rápido, porque eu tenho que entrar nos Estados Unidos e começar a estudar o mais rápido possível. E isso acontece exatamente quando eles sabem que o período das aulas aqui nos Estados Unidos estão para começar. Então, as aulas aqui normalmente começam em agosto. Em agosto. Então, se você está organizando toda a tua papelada, começando de janeiro, fevereiro, março, abril, quando chega maio, junho, julho, eles começam a fazer o quê? O processo de entrevista para estudantes internacionais muito rápido, porque eles sabem que você tem que estar aqui nos Estados Unidos antes de agosto. Então, você como estudante tem que se organizar a tempo e hora. E eles sempre irão facilitar o processo para ti. Então, o processo é o mesmo. Quando você faz a sua entrevista, ou quando você marca a sua entrevista, você tem que pagar uma taxa. A taxa praticamente depende de tipo de visto para visto ou de... Eu não sei, mas varia. É muito importante você fazer as suas investigações de saber quanto de dinheiro você tem que levar para a embaixada. E depois de você fazer o pagamento, você vai à sua entrevista. O procedimento é o mesmo. Se você vai fazer visto de estudante, visto de visita, o procedimento é o mesmo. Mas as perguntas são diferentes. Perdão, uma das perguntas que me fizeram de diferente foi o que eu vinha estudar, quanto tempo era a minha estadia como estudante, quem estava a financiar os meus estudos, com quem eu iria ficar e se eu tinha algum vínculo para poder voltar no meu país. Eu não sei porquê, mas eles perguntaram isso de novo. Não,
A resposta sempre é sim, 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 sim. E eles querem a prova de que o seu sim é correto, ou se você está a mentir ou não. E você tem que ter como provar o seu sim. Então eu tive que provar que os meus estudos seriam de um ano. Na verdade, a duração dos seus estudos não tem nada a ver com a duração que a embaixada irá te dar. Por alguma razão, a embaixada dos Estados Unidos em Moçambique só dá duração de um ano. Eu nunca vi mais que isso. Se os seus estudos vão levar 4 anos, eles só te dão visto de um ano. Eu não sei porquê, mas isso acontece para todos os moçambicanos. Eu já perguntei para todos os moçambicanos e a resposta é a mesma. Mas irei falar sobre isso mais tarde. Então, independentemente de, você tem que falar qual é a duração e essa duração tem que estar no teu I-20. Tudo que está no teu I-20 é isso que você irá falar. Eles irão perguntar se você vai financiar ou se você tem bolsa de estudos. É claro que como estudante internacional não é fácil você ir para lá com bolsa de estudos. Então, alguém vai financiar e eles querem saber quem é essa pessoa. Se é seu pai, seu tio, seu avô, amigo do seu pai, não importa. Mas se é amigo do seu pai, nem vale a pena dizer que é amigo do meu pai. É melhor você dizer que é teu tio. Eles não têm nada a ver sobre o vínculo. Eles só querem saber se você tem dinheiro, sim ou não. E se a pessoa que estiver aí a te acompanhar, ou se a pessoa que estiver escrita no documento tiver algum laço de afinidade, seja de parentescos, qualquer coisa, se é seu familiar com o mesmo apelido que o seu, isso irá facilitar o processo. Eles não vão te questionar muito em relação às origens do dinheiro. Então, se for familiar, parente, muito próximo, isso vai facilitar a sua aceitação, irá facilitar o processo de você ser aceito o seu visto. Então, depois de você provar isso, eles irão perguntar qual é o curso que você vai fazer. E uma das coisas que eles me perguntaram, que eu praticamente tive dificuldade em responder, foi como é que eu subi em relação, como é que eu consegui a informação de Community College. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu falo sempre aqui no meu canal, nos meus vídeos, eu sempre falo que existe Community College e existe universidade, mas essa informação não está aí para todo mundo. E a própria Embaixada dos Estados Unidos sabe exatamente que nem todo mundo tem informação sobre Community College. Então, como eu estava a vir aqui nos Estados Unidos no Community College, ser aceita através do Community College na universidade, eles queriam saber exatamente como é que eu tive essa informação, porque essa informação não está disponível para todo mundo. Então, eu não entendi bem a questão e aquilo deixou a entrevistadora muito confusa, mas ela perguntou em outras palavras e eu respondi. Foi através da minha tia. Minha tia é enfermeira, ela fez o Community College, se formou no Community College, agora está a trabalhar. Depois de eu falar que foi através da minha tia, a moça ficou mais aliviada, a senhora ficou mais aliviada. Eu não sei se eu estava a falar inglês ou português, eu não me lembro, mas tinha certeza que aquilo foi em português. Então, porque a senhora não sabia falar português. E a senhora não sabia falar português como então, era muito difícil eu entender. Então, depois de eu dizer àquela senhora que foi através da minha tia, que está nos Estados Unidos, que é a mesma que irá abrir as portas da casa dela para poder me receber, ela é que me introduziu ao Community College, ela é que me ajudou com as papeladas e é ela que estará a me ajudar com o processo da minha formação. A senhora ficou muito feliz, ficou mais aliviada, porque ela pensou que havia algo de errado aí, porque Community College e universidade é algo que não está muito exposto para todo mundo. Todo mundo só tem informação do que? De universidade. Community College praticamente é um segredo aqui nos Estados Unidos. Nem mesmo os próprios americanos não têm muita informação em relação ao que? Ao Community College. Todo mundo tem a mentalidade de ir para a universidade. Então, a senhora tinha toda a razão de me fazer aquela questão, mas eu não estava a entender exatamente por que ela estava a me perguntar. Eu não sabia que Community College não era algo comum para todo mundo. Eu pensava que era algo normal. E eu nem sabia que eu estava vindo no Community College. Eu pensei que eu estava vindo numa universidade normal. Só descobri que eu estava vindo no Community College quando eu cheguei na minha universidade e comecei a ouvir as pessoas já falar: oh, eu vou transferir para a universidade de 4 anos, não sei o que. Então eu comecei a me perguntar: se esses vão se transferir para a universidade de 4 anos, o que é isso aqui onde eu estou? Como é que se chama isso? Então, eu descobri que eu estava no Community College quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então, por um pouco, eu não iria conseguir o meu visto de estudante por causa da falta de informação. Então, você tem que estar muito
muito atento às questões e responder com muita clareza. Se você não entender, pergunte. Se você não entender nenhuma questão, não responda só porque você quer responder. Não, você diz desculpe. Podes repetir a questão. Podes usar outras palavras. Porque eu não entendi e você tem que responder 1000 vezes. Vale você responder a questão com clareza do que responder algo que não tem nada a ver com a pergunta. Porque isso é suspeito. É muito suspeito. Eu não sei se isso se fala em português, mas em inglês se chama is very suspicious. We do not trust that. Então você tem que ser muito, mas muito cauteloso ao responder às suas questões. Você tem que ser muito, muito passivo. Não pode se frustrar, porque você depende daquela pessoa. Há pessoas que chegam na entrevista e ficam frustrados, começam a falar coisas não sem interesse, né? Se frustram, ficam muito irritados, elevam a voz, se esquecem que eles dependem daquela mesma pessoa para o quê? Para conseguir o visto. Então, mesmo se você não conseguir o seu visto naquele dia, não perca o seu, como se chama isso aí em português, eu já não me lembro, mas não perca a calma, permaneça calmo, sorria, porque independentemente daquilo que você for a fazer, eles irão registrar. E se você pretende voltar e ir aplicar para o seu visto novamente, eles irão lembrar que esse senhor esteve aqui e me faltou com o respeito da última vez. O que é que ele será capaz de fazer num outro país? Não, você tem que ser muito cauteloso, não tenha pressa, não falte com respeito a ninguém, seja muito respeitoso. Quando for a sua entrevista, use formalmente, vista-se formalmente. Se conseguir usar uma gravata, tu a exagerar, não precisa. Mas se você ir organizado, formal, cheiroso, apresentável, isso irá o quê? Facilitar o seu processo. É claro que eles não se importam com o que você está a vestir, mas isso é mentira. A primeira impressão que você dá às pessoas é através do seu visual. Como você se apresenta como pessoa. Você está organizado ou está desorganizado? Não, aquilo que as pessoas terão como a primeira impressão da tua pessoa tem muito a ver com aquilo que você estará o quê? A usar, a sua vestimenta. Então, tenha muito cuidado com aquilo que você irá vestir. Se estiver com alguma escrita na sua camisa, tenha muito cuidado com aquilo que estará escrito na sua camiseta, porque independentemente de, eles estarão atentos para tudo, tudo. Tudo. Se calhar você nem sabe ler inglês, você não sabe ler francês, mas a tua camisa está a dizer alguma coisa que está a ameaçar o país onde você está a ir. Então, por causa da sua falta de atenção, por causa da sua ignorância em usar uma camisa que está a ameaçar o país onde você quer conseguir o visto, onde você está a ir aplicar o visto para conseguir ir para lá, eles irão recusar. Até eles podem te perguntar, você entende o que está escrito na tua camisa? E depois você, sem perceber, recusaram o teu visto por causa da sua vestimenta. Se calhar pode não acontecer isso, mas você não pode levar nada por garantido. Não leva nada por garantido. Seja atento. Não se esqueça de colocar nas mãos de Deus, porque Ele sempre tem o melhor propósito para nós. Ele sempre tem o melhor plano para nós, independentemente daquilo que for acontecer. Não se esqueça de agradecer a Deus. Antes de você entrar lá, agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de estar aí. Se você conseguir, agradeça a Deus por conseguir o visto, porque muita gente não consegue. E se você não conseguir, continue agradecendo a Deus, porque você não sabe qual é o livramento que Deus está a te livrar. Você não sabe do que Deus está a te livrar naquele exato momento ao não conseguir o seu visto. Então você tem que agradecer a Deus em tudo. E a sua gratidão irá abrir portas para muitas outras oportunidades. Não espero ter ajudado com a informação que eu dei até aqui. Agora estou a me lembrar exatamente o que eu queria falar para depois. Já não me lembro o que era. Eu não lembro exatamente o que era. Peço para deixarem aí nos comentários o que foi que eu esqueci de falar, porque falei muito, tenho certeza que vocês estão cansados de me ouvir. E aí eu já não sei se falei ou não sei se falei, eu estou confusa, porque eu não organizo a minha fala, eu falo tudo de acordo com o quê? Com a minha experiência, porque se eu começar a usar escrita, fazer o meu, chama-se transcript, eu irei me perder com as minhas próprias anotações, mas mesmo assim, se a anotação acabei de me esquecer, mas independentemente disso, espero ter ajudado, e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de ler a sua Bíblia. This was too long.